compatibilidade. E aí eu disse a vocês que o elemento-chave para nós entendermos o desenvolvimento do controle de constitucionalidade em um país, em uma experiência política, é buscar qual é a concepção de Constituição que está por trás dessa construção das instituições que realizam o controle de constitucionalidade. E eu disse isso dando 2 exemplos. O exemplo da experiência norte-americana, que por conta do seu contexto político específico, cria o controle de constitucionalidade ainda no século XVIII, por meio da ideia de que o legislador é um dos principais um dos principais poderes que poderia acarretar em violações a direitos fundamentais e que, portanto, a atuação do poder legislativo deveria ou deverá ser controlada. E esse controle estaria baseado na ideia de que a Constituição seria uma norma jurídica, e por ser uma norma jurídica, competiria ao Poder Judiciário interpretá-la. Por essa razão, todo e qualquer órgão do Poder Judiciário poderá exercer controle de constitucionalidade nos autos, no bojo de qualquer processo, feito por qualquer pessoa. E aí, a partir dessa ideia, nós temos a ideia de controle de constitucionalidade em sua modalidade difusa. Difuso porque difundido entre todos os poderes, entre todos os órgãos do Poder Judiciário. Por outro lado, eu disse a vocês que no século XVIII não havia condições políticas e filosóficas para o surgimento do controle de constitucionalidade, tendo em vista que a Constituição era considerada, naquela época, como uma norma política e não jurídica. O judiciário era tido como a boca da lei, e o legislativo, na figura do parlamento, era tido como um poder que não errava, e um poder que representava diretamente a vontade e a manifestação popular. Então, não havia condições políticas e sociais para a criação do controle de constitucionalidade no século XVIII. Contudo, no século XX, como eu havia lhes dito, a inserção do federalismo, outra criação norte-americana que migrou para a Europa, o federalismo criou problemas muito graves para os estados que o acolheram. E Opa, peraí. Tá baixo, Mônica? Peraí. Pessoal, confirmem se tá baixo para vocês também. Olha, a Tamir está dizendo que tá bom para ela. Eu agradeceria, pessoal, por favor, se vocês confirmassem ou não. Olha, o Libério está dizendo que tá tudo ok. Poxa, Mônica, veja se a questão não é com o seu aparelho, por favor. Pronto, talvez deve ser. Tudo bem. Continuando. E o federalismo, uma criação norte-americana que migrou para a Europa, criou muita confusão para os estados que não tinham criado sistemas de controle de constitucionalidade, porque não cabia a ninguém ser o árbitro dos conflitos federativos, até que o Kelsen teve a brilhante ideia de criar a Corte Constitucional. E a Corte Constitucional caracteriza-se por ser um órgão situado fora da estrutura do Poder Judiciário, que detém competências quase legislativas. Eu disse a vocês que a Corte Constitucional, de matriz kelseniana, ela operava como um legislador negativo, ou seja, como um braço direito do Poder Legislativo.
E o Kelsey, ele estava, melhor dizendo, muito preocupado com a possibilidade de o conflito político, o, o calor da política se miscuir dentro das decisões do judiciário. Então, ele decidiu que todas as contestações feitas às leis editadas pelo Poder Legislativo seriam feitas por meio de uma ação especial, exclusiva, típica para esse caso, que, como eu disse a vocês, à época era chamado de queixa constitucional, reclamação constitucional. São, na verdade, primas bem distantes, é bem verdade, mas são primas distantes da nossa ação direta de inconstitucionalidade. E como Kelsen ele estava preocupado apenas com a regularidade da produção legislativa, ele disse que não era preciso dar a legitimidade para toda e qualquer pessoa, mas apenas para um pequeno conjunto de órgãos políticos, como uma minoria parlamentar, como o presidente da República, como o primeiro-ministro, etc. Então, esse modelo europeu, ele espalhou-se por toda a Europa. Ao passo que o modelo norte-americano, pela influência política dos Estados Unidos na região, ele se aprofundou na América Latina, que é o modelo das cortes supremas e do controle difuso. E como eu disse a vocês, percebam que Europa e Estados Unidos dispunham de uma concepção de Constituição diversa, e por isso criaram modelos de controle de constitucionalidade diversos, diferentes. O nosso caso, o caso da nossa história do controle de constitucionalidade é uma história um pouco acidentada, como eu disse a vocês, porque ela vai ser também a história dos conflitos políticos sobre projeto de país. E boa parte das discussões sobre como melhor construir uma Constituição, elas acabaram desaguando nas discussões sobre qual modelo de controle de constitucionalidade nós teríamos. Então, nós, como eu disse a vocês na aula passada, apostamos no modelo norte-americano, no âmbito da nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, com um controle difuso que permanece até hoje. Por isso eu gosto de falar em um controle tradicionalmente difuso para caracterizar o sistema brasileiro, porque no Brasil todo e qualquer juiz pode exercer controle. Mônica, excelente questionamento, excelente questionamento. Deixa eu só concluir meu raciocínio e eu já respondo a sua pergunta, tudo bem? Então, no nosso caso brasileiro, nós temos um modelo tradicionalmente difuso. Nós temos um modelo tradicionalmente difuso que autoriza a todo e qualquer órgão do Poder Judiciário no Brasil a realizar um controle de constitucionalidade. Então, vocês podem, amanhã mesmo, no bojo, no seio de qualquer ação que vocês estiverem atuando, escrever uma parte na petição de vocês dizendo, questionando ou requerendo que o juiz se manifeste sobre a constitucionalidade ou não de uma lei. E o juiz daqui da comarca de Belém, ou da comarca mais longínqua do estado do Pará, pode exercer controle de constitucionalidade em sua modalidade difusa. Pode ser no bojo de qualquer processo de vocês, uma ação ordinária, um mandado de segurança, qualquer ação. Então, esse foi o modelo tradicionalmente empregado pelo Estado brasileiro. Nós vimos que, no momento em que os militares assumem o poder, eles tinham muitas divergências para com as elites regionais que detinham o poder nos estados, mas, como tudo que envolve a ditadura militar brasileira, eles tentavam, como tudo na ditadura brasileira foi uma grande farsa, um grande teatro, ou seja, eles eram autoritários, mas tentaram ser legalistas. Eles torturavam, mas fingiam que não torturavam. Eles disseram que
não havia corrupção, mas escondiam a corrupção que ocorrera. Eles disseram que havia crescimento econômico, mas jogaram o Brasil para a década perdida, que foi a década de 80. Então, eu estou dizendo isso porque no discurso, a ditadura militar defendia e pretendia manter o federalismo. Mas qual foi a medida que ela, entre outras, tá, pessoal? Entre outras. Mas qual foi a medida que ela adotou para restringir o poder dos governadores? Ela criou a representação de inconstitucionalidade em 1965. Essa decisão da ditadura militar representa a incorporação no Brasil de elementos de controle concentrado. Por que eu falo em elementos e eu não falo em controle concentrado? Porque, como vocês viram, o modelo puro kelseniano não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui. Porque a Corte Constitucional kelseniana não faz parte do Poder Judiciário. O Supremo faz. O Supremo é o órgão ápice do Poder Judiciário. Ou é o órgão que está no ápice do Poder Judiciário no Brasil. Então, a ditadura militar cria a representação de inconstitucionalidade para que o PGR, e o PGR era o único e exclusivo titular da ação, levasse ao Supremo leis estaduais que os presidentes da ditadura consideravam como inconstitucionais, porque estavam, vejam só, supostamente violando competências federativas da União, que interessavam, portanto, ao presidente da República, à época, um general do Exército. E o que... Aguenta a tua pergunta aí, Mônica, eu vou responder, né, porque eu quero fazer esse resumo para a gente já entrar de cabeça para as nossas discussões. E aproveitar um pouco daquilo que a gente falou por último na aula anterior. E qual é o parâmetro de 88, pessoal? O parâmetro de 88 é muito curioso. E aqui, eu vou responder a tua pergunta, Mônica. Mas eu queria que vocês considerassem que a aula começa agora, tá, gente? Porque eu acabei de fazer um resumo do que nós vimos anteriormente. E eu vou relembrar poucas coisas que a gente discutiu na aula passada, mas eu já vou inserir coisas novas, tá? Então, considerem que a aula vai começar agora. Então, tudo aquilo que a gente discutiu foi a revisão da aula anterior. Então, continuando. Só que o contexto de 88 era outro. Era outro. Por quê? Porque, em primeiro lugar, não havia um projeto político de país específico discutido na Constituinte. Então, havia muita incerteza sobre o Pacto Democrático de 86, o que seria da Constituição, se ela daria certo ou não. Mas vejam só, há um elemento que é característico do nosso momento constituinte e que vai representar, vejam o que eu havia dito antes, a concepção da nossa Constituição. Lembra que eu disse que o controle de constitucionalidade, ele é ditado, ou o modelo de controle, ele é ditado pela concepção de Constituição que nós temos? E eu diria a vocês que, ainda que não houvesse um projeto político específico de Constituição sendo debatida na Constituinte à época, eu posso dizer a vocês que a concepção de Constituição que permeava os debates à época era a de uma Constituição transformadora, ou de uma Constituição socialmente transformadora. E como eu posso provar isso a vocês? Como eu posso comprovar essa minha assertiva de que a Constituição de 88, não obstante ela não incorporar um projeto específico de país, ela tentava se apresentar como uma Constituição transformadora? Eu vou... gente, meu computador está muito lento, mas eu vou já mostrar para vocês. E eu posso comprovar isso que eu estou comentando, mostrando a vocês o artigo 3º da Constituição. Então, o que diz o artigo 3º da Constituição? O artigo 3º da nossa Constituição estabelece os objetivos da República. Nenhuma outra Constituição brasileira havia inserido esses objetivos antes em seu corpo. Então, vejam quais são os objetivos da nossa Constituição. Nossa Constituição quer
construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, etc. Então, vejam que aqui a Constituição se apresenta, em sua concepção, não apenas como uma Constituição que pretende limitar o poder do Estado, mas ela também pretende regulamentar as relações sociais e, ao fazê-lo, transformá-la. Esse é um dado muito relevante. E a Constituição de 88, ela tentará fazer essa ponte para uma Constituição transformadora ao, por exemplo, universalizar o acesso à saúde. Esse é um exemplo. Universalizar o acesso à saúde. A Constituição de 88 tenta atribuir à propriedade uma função social. A Constituição de 88, ela prevê uma forte intervenção do Estado na economia, ainda que ela tenha diminuído nos últimos tempos. Então, ainda que os constituintes não soubessem exatamente, necessariamente, que tipo de país eles queriam, qual o projeto específico de país, sabe? Ser um país liberal, um país social-democrata, um país socialista. Ninguém sabia exatamente o que o Brasil seria, mas havia uma pequena certeza, a de que a Constituição seria um documento transformador. Agora, vejam só, estamos falando de Brasil, né, galera? Então, se estamos falando de Brasil, vocês sabem que nossa classe política, ela infelizmente não é lembrada ou caracterizada pelas suas perspectivas de bom caráter, ou nossa classe política ela não é lembrada por ser uma classe política muito honesta. Então, havia também, ao mesmo tempo, na Constituinte, uma grande suspeita. Uma suspeita de que talvez o projeto transformador social não desse certo. Poxa, tá lá, reforma agrária, SUS para todo mundo, educação universal, para todo mundo, toda criança na escola, tem até lazer na Constituição. Direito do idoso, da criança. Então havia uma suspeita de que talvez esse projeto não desse certo por culpa da classe política, que, tentando restringir ou limitar o processo transformador, ela poderia criar entraves para a concretização desses direitos. E aí a Constituinte, meus amigos e minhas amigas, tomou uma decisão que agora a gente pode questionar se correta ou não, se é a melhor decisão ou não. Ela tomou uma decisão. Eu não estou dizendo isso porque eu acho que talvez essa tenha sido a melhor decisão, mas eu estou fazendo uma leitura que julgo que consiga explicar boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje. A Constituição fez uma escolha. Qual foi essa escolha? E, rapaz, olha só. Aqui está dizendo que todas as crianças do ensino infantil, ensino médio, têm o direito de estar em uma escola. A pobreza tem que ser erradicada. O analfabetismo tem que ser erradicado. Mas percebam que esses objetivos constitucionais, eles só serão postos em marcha se houver uma mobilização política do Congresso Nacional, correto? Na criação de lei, na criação de política pública, na criação de órgãos, etc. E o que a Constituinte fez para se assegurar de que esse projeto daria certo? Ela fez o seguinte: olha, a gente pode confiar no Congresso? Talvez não. A gente pode criar no presidente da República? Então, olha, é o Sarney que, à época, né, estava na presidência. Nós iríamos eleger o Collor, gente, pouco tempo depois. E quem estava na presidência antes do Sarney era o Figueiredo. Então, assim, talvez o presidente da República não seja a melhor escolha. Se não é o Congresso, não é o presidente, quem vai ficar responsável pela tentativa de se assegurar de que esse pacto vai dar certo? Sobrou para ele, galera, para o Supremo. Então, a Constituinte, ela olhou para o Supremo e falou assim: meus amigos, vocês serão nossa última esperança. E como eu posso comprovar para vocês que a Constituinte quis fortalecer o Supremo? Porque vejam só,
como eu disse a vocês, o nosso modelo de controle ele é tradicionalmente difuso. Então, vejam que a Constituinte não considerava que a falta de controle de constitucionalidade fosse o problema, desculpa, fosse a razão dos problemas políticos e sociais do país. Não, não era, porque em 88, o controle difuso permaneceu. Mas a Constituinte fez uma aposta. E, rapaz, e se nós aumentarmos o poder do Supremo ao reforçarmos os elementos de concentração do controle de constitucionalidade? Ou seja, e se nós dessemos ao Supremo mais armas? Vou fazer uma analogia aí bem ao gosto dos bolsonaristas. Então, se a gente desse para o Supremo mais armas, bora dar uma ADIM para ele. Bora dar uma ADIM por omissão, ou seja, se não houver lei, o Supremo poderá pedir ao Congresso para que ele edite uma lei, ou obrigar a administração pública a fazê-lo. Bora dar uma ação declaratória de constitucionalidade para o Supremo. Bora dar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para o Supremo. Então vejam, quem fez tudo isso foi o Congresso. Foi o Congresso. Municiando o Supremo de armas poderosíssimas para atuar e interferir na concretização desse projeto e desses objetivos republicanos. Notem aqui, vejam que eu não estou dizendo que o Supremo cumpre ou tem cumprido com esse papel. Eu não disse isso. Eu disse que o Supremo ele tem ganhado um destaque atualmente porque ele foi reforçado pela Constituinte como uma aposta. Uma aposta de que esse seria o órgão capaz de garantir ou pôr em marcha esse projeto transformador de 88. Então, o que nós vamos discutir aqui a partir de agora? Como o Supremo ele construiu e interpretou, essa sua competência no âmbito ou no campo do controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, no campo das ações que competem tão somente ao Supremo julgar. E são essas aqui: a DIN, a de poluição, a ADC e a DPF. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Eu vou responder a pergunta agora, Mônica, mas eu quero saber se vocês têm algum ponto, algum questionamento sobre essa discussão que eu fiz agora, sobre o controle de constitucionalidade 88, o reforço do papel do Supremo, a intenção constituinte, a aposta que ela fez. Algum ponto, alguma questão sobre esse debate agora? Professor, estão me ouvindo? Com certeza, Mônica, pode falar. Professor, eu tenho que confessar, eu sempre tive muita dificuldade com o processo constitucional, então pode ser que minha pergunta seja bem bizarra, mas eu não consegui entender... Não diga isso, não fale isso. É muito confuso e complexo. Então, não subestime. Fique tranquila, faça a pergunta que você achar e julgar necessária. Certo. Assim, eu queria só que o senhor especificasse quais são as principais diferenças entre o controle concentrado e o difuso. Porque até onde eu entendi seria quem julga, que um seria uma corte e o outro estaria dentro do sistema, né, jurisdicional ou de justiça, mais ou menos assim. E a outra seria a forma como isso se dá, né? Por exemplo, através de ações e o outro através de uma queixa. Mas eu não consegui visualizar isso muito bem. Será que o senhor me entende? Na prática, tá? Com certeza, Mônica. Vamos lá. Legal, Mônica. 2 perguntas maravilhosas e excelentes. Então, o que eu vou fazer, Mônica? Eu vou primeiro responder essa sua pergunta e depois eu vou responder a outra, que eu estou com muita vontade de respondê-la, a pergunta que mandaste no chat. Mas então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar com base em um exemplo. E aí, Mônica, colegas, eu quero que vocês depois me digam se ficou mais claro, se o exemplo ajudou ou não. Tudo bem? Bora lá. Então, só retomando
alguns pontos. E da discussão, meus amigos e minhas amigas, comparada, da discussão histórica, eu quero que vocês fiquem apenas com as consequências, para que vocês entendam de onde veio essa discussão. Mas a partir de agora, eu diria que daria para nós focarmos apenas no Brasil. Então, eu queria que vocês pensassem agora o meu exemplo de acordo com a prática brasileira. Tudo bem? Então, eu estou falando agora sempre do Brasil e das características do modelo brasileiro. Tranquilo? Fechado? Então, vamos lá. Vamos pegar um caso concreto. Como eu sei que todos vocês são juristas, então vou aproveitar esse elemento. Mas, por favor, caso surja uma outra dúvida, fiquem bastante à vontade para perguntar. Então, olha esse exemplo aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Mônica, eu vou te usar como exemplo, tá? Não me leva a mal. A Mônica comprou um imóvel. E vocês sabem que quem é dono de um imóvel precisa pagar um tributo, o IPTU, tributo anual, ao município. Só que vejam só, neste ano de 2021, deu a louca no Edmilson. E o Edmilson aumentou a alíquota do IPTU em 300%. Ele aumentou a alíquota do IPTU em 300%. Mônica recebeu o boletozinho do IPTU, obviamente que ela se assustou, porque ela teria de pagar, vou chutar aqui, R$60 mil em IPTU. E percebam que, como o aumento de tributo ele tem de ser feito por meio de lei, então isso quer dizer que o Edmilson editou uma lei municipal para aumentar, com a chancela da Câmara dos Vereadores, obviamente, mas quem propôs foi o Edmilson, para aumentar a alíquota desse tributo. E o que acontece é que esse tributo, ele agora está com uma natureza confiscatória. Ou seja, esse tributo ele está tão caro agora, que para pagá-lo, a Mônica vai ter de vender a própria casa. E essa é uma violação expressa, me parece, do artigo 150, inciso 4 da Constituição, que diz assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Estão me acompanhando até aqui? Mônica? Sim, professor. E aí vejam. O que a Mônica pode fazer numa situação dessa? Juridicamente falando. O que ela pode fazer? Minha sugestão seria a seguinte: Mônica, entra com um mandado de segurança e pede para que haja a suspensão da cobrança desse tributo. Qual é o objeto desse mandado de segurança? A ação da Fazenda Pública Municipal. Mas vejam só, nessa tua petição em mandado de segurança, Mônica, tu não vais pedir como causa principal a declaração da inconstitucionalidade da lei. Tu não vais pedir isso, porque o mandado de segurança, ele serve, lembrem-se disso, o mandado de segurança, ele serve para questionar
um ato de um agente público que viola um direito líquido e certo. Então, como o objeto é esse, depois eu vou dar um exemplo penal, para ficar mais claro ainda. Então, tu vais entrar com um mandado de segurança e tu vais pedir a suspensão da cobrança do tributo. Só que veja só uma coisa, Mônica. Para tu pedires a suspensão do tributo, tu tens de pedir ao juiz que ele realize um controle de constitucionalidade das leis, como um pedido incidental ao teu pedido principal, que é a suspensão da cobrança do tributo. Tá dando para entender até aqui? Sim, professor. Olha lá, então vamos lá. Então, na tua petição, tu vais descrever o ato que tu estás questionando, que é o ato da cobrança do tributo, do lançamento tributário. E em uma parte da tua petição, tu vais ter que colocar assim, olha, da inconstitucionalidade da lei municipal. E tu vais demonstrar o seguinte, olha, senhor juiz, o prefeito, ele, ao sancionar a lei, ele aumentou a alíquota do IPTU a tal ponto que ele assumiu uma feição de confisco. Agora eu tenho que vender a minha casa para pagar o tributo. Declare a inconstitucionalidade dessa lei para que você possa suspender em consequência, para que você possa suspender a cobrança do tributo. Por favor, faça isso. E para quem tu vais fazer esse pedido, Mônica? Para qualquer juiz da vara de fazenda da cidade de Belém. Qualquer juiz. E esse juiz, ele vai poder decidir ou não se tu tens razão. Se essa cobrança poderá ou não ser feita. E caso ele te dê, vamos dizer que ele tenha feito isso, ganho de causa, ele vai ter, antes, ele vai determinar que não seja cobrado o tributo, mas ele só vai poder fazer isso porque antes ele declarou a inconstitucionalidade da lei municipal. E como ele fez isso? Ele fez utilizando o controle difuso de constitucionalidade, porque lembrem-se, se ele é difuso, qualquer órgão do Poder Judiciário pode realizar. O controle difuso, sempre lembra desse exemplo, Mônica. O controle difuso, ele pode ser suscitado por qualquer pessoa. Pode ser suscitado por mim, pela Mônica, por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não precisa ser, eu sou presidente de um partido, sou presidente da OAB, Conselho Federal. Não precisa. Qualquer pessoa. No bojo de qualquer processo. Veja, no nosso caso foi um mandado de segurança. Podia ter sido uma ação ordinária. Agora vejam outra característica do controle difuso. Os efeitos da decisão que declarar a inconstitucionalidade, no caso da Mônica, só vai valer para ela. Então, a lei não é municipal, ela não vai me aproveitar. Essa decisão do juiz vai valer só para a Mônica. É o que a gente chama de efeitos interpartes da declaração de inconstitucionalidade da lei. Deu para entender um pouco melhor, Mônica? Pode ser sincera, por favor. Deu sim, professor. Agora só gerou um outro conflito. Manda. Não vai ter efeito vinculante, mesmo se eu conseguir utilizar essa decisão para uma... Opa, cortou, Mônica, desculpa, repete. Não vai ter efeito vinculante, mesmo que... Alô, você está me ouvindo? A Mônica está com problema. Deixa eu dar um outro exemplo, enquanto ela recupera o áudio. Mas eu pergunto ao pessoal,
Deu para entender, pessoal? Ficou um pouco mais claro o controle difuso de constitucionalidade? Vocês têm algum outro ponto? Porque eu quero dar um outro exemplo, para fixar bem. Mas eu lhes pergunto se vocês têm alguma dúvida ou outro questionamento, se ficou claro o exemplo, o que não ficou claro no exemplo. Professor, no caso concreto, professor, Diga, o Biratã, Edmil, manda. no caso concreto, uma vez julgado o caso da Mônica, e o juiz constatou que há uma questão de inconstitucionalidade da lei, essa lei já não passa mais a vigorar, ou ela continua vigorando e só no caso concreto, só quem vai se beneficiar foi a Mônica que entrou em juízo? Como é que eu não Perfeito, entendi? Biratã. É exatamente isso. Você entendeu corretamente. Você entendeu corretamente. É isso. É estranho, né? Mas É assim, muito estranho, porque se é o muito juiz já estranho. julgou inconstitucional, por que ela continua em vigor? Ela já não teria que sair de... Qual é a justificativa, Biratã? É por conta da natureza incidental do pedido. Então, é uma questão processual. Por quê? Porque o pedido que a Mônica fez foi o seguinte: o pedido que a Mônica fez não foi eu quero declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Não foi esse pedido que a Mônica fez. O pedido que a Mônica fez foi o seguinte: eu não quero que esse tributo seja cobrado, ou eu não quero que eu tenha de pagar esse tributo. Esse foi o pedido dela. E o juiz vai dizer: você não precisa pagar o tributo. Eu vou suspender o lançamento desse tributo. Só que para que o juiz tenha decidido dessa forma, ele precisou declarar a inconstitucionalidade da lei. Ou seja, foi um evento incidental ou prejudicial ao pedido principal. Assim, Biratã, é exatamente isso que você entendeu, você está corretíssimo. Eu não vou te perguntar se tu entendeste, porque eu quero dar mais um outro exemplo. E aí, quando eu der esse outro exemplo, eu vou voltar contigo e vou perguntar se tu entendeste ou não, tranquilo? Então, deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Fechado? Vou dar um outro exemplo. Fechado, Biratã? Ok, professor, pode seguir. Beleza. Então, eu vou dar um outro exemplo de características do controle difuso. Tranquilo? Aí depois a gente pode voltar para o caso da Mônica. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o Congresso Nacional ele tenha editado uma lei que deixa eu ver um exemplo bem absurdo para facilitar a compreensão. Deixa eu ver. Vamos imaginar que o Congresso Nacional ele tenha editado uma lei que estabelece que é crime, a partir de agora, manifestar-se publicamente vestindo uma máscara. É crime, é crime. Você não pode. Então, em qualquer manifestação, você tem de estar de cara limpa. Você não pode usar máscara ou qualquer medida que cubra o seu rosto. Se você o fizer, você estará cometendo um crime. Vamos imaginar que alguém, no âmbito de uma... Aí a lei foi publicada, ok. Vamos imaginar que uma pessoa esteja participando de uma manifestação pacífica, mas essa pessoa usou uma máscara que reproduzia o rosto de um político. A polícia se dirigiu a essa pessoa e apreendeu, com base nessa lei do Congresso, que diz que não pode manifestar-se portando ou usando máscaras. Aí eu faço a perguntinha.
como advogados dessa pessoa que foi presa, que ação vocês utilizariam para tentar soltá-la? Pergunta. Qual ação vocês manejariam para tentar soltá-la? Será, Mônica? Tu não achas que existe uma outra ação mais ampla que serve para garantir o direito de ir e vir, de livre locomoção da pessoa? Habeas corpus? Exato, Dimas. Madalisa, é isso? Desculpa, eu não sei se eu estou pronunciando seu nome corretamente. Isso, Madalisa. Ah, ótimo. Perfeito, Madalisa, Dimas. Um HC, correto? Então, o que a gente faria? A pessoa contrata vocês, ela explica a situação e vocês se viram para ela e dizem assim, essa lei é flagrantemente inconstitucional, porque ela viola o direito à liberdade de expressão, ela viola o direito à livre reunião, essa lei viola a proporcionalidade, ela viola a dignidade da pessoa humana, então bora lá tentar te soltar. Então, o que vocês vão fazer como advogados dessa pessoa? Vamos chamar essa pessoa que está presa de senhor X. O que vocês vão fazer para soltar o senhor X? Vocês vão propor um habeas corpus. Como quem o prendeu foi um policial militar e por ordem de um delegado, vocês vão utilizar como autoridade coautora essas autoridades policiais. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: tudo bem, vocês propuseram um habeas corpus. Vocês querem... já é da resposta. Vocês propuseram um habeas corpus. Qual é o objetivo principal do habeas corpus? O que vocês querem obter com esse habeas corpus? Qual o objetivo final desse habeas corpus? Exato, Dimas. Vocês querem, perfeito, Mônica, colocar o cliente de vocês em liberdade. Perfeito. Mas o que está impedindo a liberdade do senhor X? A lei. Porque foi a lei que embasou, foi a lei que motivou o ato da autoridade coatora. Então, o que as pessoas querem quando manejam um habeas corpus? Liberdade, como vocês muito bem colocaram. Só que qual vai ser o argumento para que vocês ponham o senhor X em liberdade? A inconstitucionalidade da lei. Então, como vai ser a petição de vocês? Excelentíssimo senhor juiz da vara criminal da cidade de Belém, vejo que já não é mais vara de fazenda, proponho esse habeas corpus, tem como autoridade coatora, o delegado, o policial, enfim, e eu pretendo que o meu cliente seja posto em liberdade. E o meu pedido está baseado na inconstitucionalidade da lei que motivou sua prisão. Então, quando o juiz tiver de analisar o habeas corpus, ele vai precisar realizar antes um controle de constitucionalidade da lei, um controle difuso. E aí, o que o juiz vai fazer? O pedido no habeas corpus é: ponha o senhor X em liberdade. Mas qual é o obstáculo? A lei. Então, para pô-lo em liberdade, vocês precisam argumentar que a lei é inconstitucional. Aí vamos dizer que o juiz acolha o pleito de vocês. Não, realmente essa lei viola um monte de direito fundamental, etc, etc, etc. Ponha o senhor X em liberdade.
Aí vejam só, na sentença do juiz, o objetivo principal é colocar o senhor X em liberdade. Quem foi que propôs a ação? Fomos nós, em benefício do senhor X. Ele foi posto em liberdade porque a lei foi declarada inconstitucional. Aí olha só o Biratã. Como quem decretou a inconstitucionalidade dessa lei foi um juiz, um único juiz foi um juiz da vara criminal da cidade de Belém, essa lei vai continuar em vigor. E só quem vai ser aproveitado pelo habeas corpus é o senhor X. O senhor Y, que foi preso junto com o senhor X, ele não contratou um advogado tão bom. E ele vai continuar preso. Porque a decisão, ela só vai valer para o habeas corpus do senhor X. Porque ele provocou o Poder Judiciário e como o objeto do habeas corpus é colocar alguém em liberdade, esse senhor X conseguiu o que ele pretendia. Como a intenção de um mandado de segurança é impedir que um ato do poder público viole um direito líquido e certo, se você obteve esse ponto, é isso que você vai ter. Se o objeto do habeas corpus é colocar alguém em liberdade, é isso que você vai ter. Então, voltando às características do controle difuso por meio do habeas corpus. Quem pode realizar controle de constitucionalidade? Qualquer pessoa. No nosso caso, foi o senhor X. Uma pessoa que estava protestando. Quem vai julgar? Qualquer órgão do Poder Judiciário. No caso, o juiz responsável e competente para julgar esse HC. No bojo de qual processo? Qualquer processo. Nesse nosso novo exemplo, foi um HC. No exemplo anterior, foi um mandado de segurança. Para quem vai valer essa decisão? Só para aquele caso. O Biratã ficou um pouco mais claro essa questão de por que essa decisão só vai valer para o senhor X? Porque, vejam, foi o senhor X que mobilizou o processo, foi o senhor X que levou a questão ao judiciário, num HC específico, que tem nome e sobrenome senhor X da Silva. Como o HC ele não é uma ação que pretende realizar um controle da constitucionalidade da lei, mas sim colocar alguém em liberdade, a discussão sobre o controle de constitucionalidade ela é incidental, ela só faz parte do processo, mas não é o elemento principal. Por isso que essa decisão, como a Mônica colocou, não tem efeito vinculante e só vale para a pessoa que propôs a ação. Deu para ficar um pouco mais claro, Biratã? Só deu. Professor? Fala, Dimas. Professor. Tá, é legal, consegui. Eu já tinha um pouquinho da noção da diferença entre os dois, né? Agora, nada obsta a partir do concentrado, aí que fica aquela briga, né? Que vai a outra parte, sei lá, o Ministério Público vai entrando até chegar no concentrado, né? Para dizer que no criminal a gente não vê muito, mas quando é contra a fazenda pública, essas coisas aí que a lei vai até chegar lá, se declara constitucional ou inconstitucional, né? Mas a diferença, a primeira que eu consigo ver, né, que o fato concreto, se mais eu utilizo a linguagem mais simples, né? O direito mais espalhado, onde qualquer um pode buscar, em qualquer no fato concreto, real, isso aí é o difuso. Aí quando leva para a Suprema Corte e as pessoas, como é que eu digo, algumas pessoas só que são para propor essas ações, né? Que é o concentrado, né? Essa é a forma que eu busco em diferenciar entre um e outro. Perfeito, Dimas. Perfeito. Eu só vou depois, porque eu dei um exemplo de controle difuso. Eu vou dar um exemplo de controle concentrado agora, para fechar essa ideia e para sedimentar essa tua contribuição. Mas é isso mesmo, Dimas.
Deixa eu responder as perguntas da Mônica agora que foram enviadas pelo chat. Deixa eu ir atrás delas. A Mônica pergunta o seguinte: não vai ter efeito vinculante? Então não vou poder usar essa sentença em ação da mesma matéria? Ah, vai sim, Mônica. Tu vais poder utilizar essa decisão. Mas tu vais utilizar essa decisão em outro caso como um precedente. Ou seja, quando tu, por exemplo, conversares com a tua prima, Mônica, olha só que eu recebi esse boletão aqui. Me ajuda. Tu vais dizer assim, prontamente, prima. Deixa eu te dizer. Eu já até entrei no judiciário e consegui derrubar essa lei. Só que como foi mandado de segurança, valeu só para mim. Deixa eu te ajudar aqui. E tu entraste com um mandado de segurança para cobrir a tua prima. Só que veja só, tu faz o mesmo pedido, declaração de inconstitucionalidade, só que tu tens um as na manga. Tu podes agora dizer pro juiz que há um precedente. E aí tu pode utilizar o CPC para reforçar Tudo bom, Raimundo? E tu podes utilizar o CPC para reforçar a tua argumentação. Vossa Excelência. Inclusive, como já foi decidido em outro caso, no mandado de segurança X, essa lei é inconstitucional. Por favor, tome a mesma decisão, declare a inconstitucionalidade da lei. Deu para entender, Mônica? Beleza, vamos para a outra pergunta. Certo, professor. Aí no controle concentrado, esse juiz não poderá fazer isso, né? Aí o senhor X ficaria preso até a corte se manifestar. Eu vou falar agora do controle concentrado, Mônica. Guarda essa tua dúvida, por enquanto. Eu vou dar um exemplo. E aí, caso não fique muito claro, tu voltas e refaz essa pergunta, tudo bem? Então, bora lá. Então, a pergunta da Mônica foi: quais são as diferenças entre o controle difuso e o controle concentrado? Eu queria perguntar se ficou claro agora as características do controle difuso, se elas ficaram claras, a partir dos exemplos. Tentem lembrar do exemplo do HC e o exemplo do mandado de segurança. Quem é competente para julgar no controle difuso de constitucionalidade? Qualquer órgão judicial. Qualquer órgão. Quem pode levar a questão ao judiciário? Qualquer pessoa. Em que tipo de processo? Qualquer um. Quais são os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade no controle difuso? Só para aquele caso. Só para aquele caso. Deu para entender, pessoal? Então, sempre tentem lembrar desse exemplo do habeas corpus. Tem uma lei, o HC não serve para declarar a inconstitucionalidade das leis, ele serve para livrar pessoas, só que, para livrar essa pessoa, eu preciso derrubar essa lei. Então, eu peço para que o juiz analise a constitucionalidade dela. Então, essa é a característica do controle difuso de constitucionalidade. E a característica do controle concentrado no Brasil? Qual é a sua característica principal? Vocês sabem que exemplo eu vou dar para vocês para explicar isso aqui? Eu vou dar... Só me dá um minutinho aí, pessoal. Só vou buscar aqui para facilitar o exemplo. Só um minutinho. Achei. Aí eu vou dar um exemplo aqui do controle concentrado para ilustrar e demarcar suas diferenças em relação ao controle difuso. Só um minutinho.
Estão conseguindo ver aqui, pessoal? Essa petição inicial? Estão conseguindo ver? Ok, sim. Perfeito, pessoal. Então tá. Tudo que a gente discutiu agora, controle difuso. Vamos para o controle concentrado. Qual é a sua principal característica? Como a Mônica comentou, órgão de julgamento. Primeira característica. Quem é competente para julgar as ações no controle concentrado de constitucionalidade? Supremo. Já vai aí uma grande diferença. O Supremo pode realizar controle difuso? Pode. Pode. Mas só o Supremo pode realizar controle concentrado. Então, só o Supremo pode julgar a DIN, a ADC, a DPF, a DIN por omissão. Essa é uma petição de uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aí, essa é uma diferença, tá? Órgão julgador, só o Supremo. Outra diferença, legitimados, viu, Dimas, como tu comentaste? Legitimados. Quem pode suscitar uma questão de inconstitucionalidade no controle difuso? Como nós vimos, qualquer pessoa. Pode ser a Mônica, pode ser o senhor F, o senhor F, o senhor X, pode ser qualquer pessoa. E no controle concentrado? Quem pode requerer ao Supremo que ele julgue uma ação no controle concentrado? Apenas um conjunto de órgãos e entidades. Então, não é qualquer pessoa, não são quaisquer entidades. Quem pode propor ação no controle concentrado de constitucionalidade? Isso está no artigo 103 da Constituição. Então, quem pode propor ações no controle concentrado? O presidente da República, a mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa, governador de Estado, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e, por último, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, bora dar uma olhada aqui nessa petição inicial. Por que ela é uma ação no âmbito do controle concentrado? Começa aqui. Ela foi endereçada ao Supremo. Qual é a ação? Bora ver aqui. É uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Uma ação que está prevista no campo do controle concentrado de constitucionalidade. Supremo, ADPF. Quem está propondo essa ADPF? Vamos dar uma olhada. Vamos ver se essas pessoas são legitimadas para propor a ADPF. Só uma pausa aqui, desculpa, só para a gente fazer a contraposição. Vejam que o senhor X, ele não pode propor uma ADPF nem uma DIN. A Mônica, como em causa própria, ela não pode propor uma ADPF. Quem pode propor a ADPF? Presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara, Ordem dos Advogados, PGR, partido político. Bora ver quem foi que propôs essa PGR. A APIB, uma entidade de classe de âmbito nacional, nós já vamos discutir sobre esse caso. O Partido Socialista Brasileiro, o PSOL, vou falar só pela sigla para ser mais rápido, tá? O PSOL, o PCdoB, a Rede, o PT e o PDT. Então, eu tenho uma entidade de classe de âmbito nacional e um partido político, ou melhor dizendo, e partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Aí vejam só. No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, presta bem atenção, Biratã,
no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, lembram daquela brincadeira que eu fiz do caso kelseniano, papel? A ideia no controle concentrado é julgar um caso em abstrato para que, aí sim, veja só, Mônica e o Biratã, aí sim, para que quando o Supremo declare a inconstitucionalidade da lei, o que vai acontecer com essa lei? Ela vai ser extirpada do ordenamento jurídico. Ela vai ser retirada do ordenamento jurídico. E essa retirada da lei do ordenamento jurídico terá efeito vinculante. O que isso quer dizer? Todo o Poder Judiciário e todos os órgãos da administração pública estão obrigados a seguir a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, que declara a inconstitucionalidade da lei por retirar essa lei do ordenamento jurídico com efeito vinculante. Então, percebam a diferença. No controle concentrado, eu tenho aquilo que o Kelsen chamou de ações especiais. Então, só para vocês visualizarem um pouco melhor a questão. Então, vejam só, o HC, o habeas corpus. Habeas corpus, ele existe há literalmente milhares de anos. Ele não é uma ação especial, mas é uma ação que tem um objetivo. Qual é o objetivo do HC? Garantir a liberdade de locomoção das pessoas. Então, vejam que o HC ele não serve exclusivamente para aferir a constitucionalidade ou não das leis. É diferente do controle concentrado, no qual nós podemos identificar ações especiais, típicas, próprias do controle, como a ADIM, a ADC, a DPF e a DIM por omissão. Essas ações só servem para isso, para realizar controle de constitucionalidade. Por isso elas são ações especiais ou especializadas. E por isso que, da decisão do Supremo, nesses casos, essa decisão acarreta a retirada da lei do ordenamento jurídico com efeito vinculante. Com esses exemplos, pessoal, Mônica, Dimas, Biratã, Madalisa, ficou um pouco mais claro a diferença entre controle difuso, controle concentrado, as características de cada um deles? Por favor, a gente está aqui para isso. Eu fico muito feliz quando vocês podem ver, quando vocês fazem perguntas, eu faço questão de discutir, conversar, mas eu realmente preciso saber se deu para entender um pouco melhor, o que não ficou muito claro, o que ainda falta esclarecer sobre as diferenças, o que vocês têm a dizer sobre o ponto. Por favor, fiquem bastante à vontade. Professor, Diga. no caso de uma lei inconstitucional municipal, quem, no caso, ficaria na parte ativa para entrar com a ADI? Seria o governador? A gente vai ver Jovelson, é isso? Estou pronunciando corretamente seu nome? Isso mesmo. Como a gente vai ver, Jovelson, de leis municipais não cabe a DIN, mas isso eu vou explicar ainda, não se preocupe. De leis municipais cabe a DPF. E quem pode propor essa DPF contra uma lei municipal? Em tese, qualquer um dos legitimados. Mas isso a gente já vai ver, não se preocupe.
Aí, quando eu falar sobre o tema, tu me perguntas, tá, Jovelso, se a dúvida se mantiver. Eu vou falar de objeto daqui a pouco. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? O que vocês têm a me dizer? Pode, professor. Obrigado, deu para entender. Olha lá. Porque, como vocês podem ver aqui do slide, eu já ia falar sobre a legitimidade no controle concentrado, mas eu vou falar agora sobre isso. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Então, no controle difuso, como nós estávamos discutindo, não há necessariamente um processo específico, não há uma ação própria. Qualquer ação é ação, qualquer pessoa pode requisitar, qualquer órgão do Poder Judiciário pode julgar. No controle concentrado, como eu disse a vocês, a questão é um pouco diferente, porque nós estamos lidando no controle concentrado com ações especiais, típicas, próprias do controle concentrado. E quem pode propor essas ações são apenas um pequeno rol de legitimados. Esse rol de legitimados está no artigo 103 da Constituição. Eu mencionei rapidamente. Mas quais são esses órgãos? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa, governador, PGR, Conselho da OAB, partido político com representação no Congresso, confederação social ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, como eu disse a vocês, antes de 88, só o PGR podia propor a ação no controle concentrado. Ai, ficou horrível. Bom. Só o PGR podia propor ação no controle concentrado antes, ou seja, durante a ditadura militar. Como eu disse a vocês, o Constituinte de 88 ele pretendeu expandir essa legitimidade para trazer maior apoio popular, para trazer uma maior participação do povo no exercício do controle concentrado de constitucionalidade. Vocês sabem quem foi contra? O Supremo. O Supremo da época, ele não queria que houvesse esse alargamento todo aqui de pessoas propondo ações no controle concentrado. O Supremo disse, eu não quero isso. Tem que manter só o PGR. No mínimo, aí uns partidos políticos, mas não mais que isso. O problema é que a participação popular durante a Constituinte foi tão intensa e realmente o Supremo não conseguiu vencer esse round da batalha. Mas o Supremo não se deu por vencido. O Supremo disse, Passou tudo isso aí? Beleza. Tudo bem. Ok. Todas essas pessoas podem propor a DIN, ADC, ADPF. Qual é a resposta que eu lhes dou? Em tese, sim. Mas o Supremão criou uma categoria. Desculpa. Ele criou um critério para que alguns legitimados tivessem de apresentar o que o Supremo chamou de pertinência temática. Foi a maneira de o Supremo, com uma só cajadada, limitar a participação popular intensa e limitar os efeitos dessa norma constitucional que tinha aberto a legitimidade da jurisdição constitucional para uma enormidade de pessoas. Porque, vejam só, aí eu vou dar alguns exemplos. Vejam só. Quantos são os presidentes da República? 1.
Quantas são as mesas do Senado? Uma mesa da Câmara, um PGR. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional. É uma quantidade expressiva, mas não é uma quantidade absurda. São 23, 25 partidos. Só tem um Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Ok? Agora, e entidades de classe de âmbito nacional? Existem quantas? Milhares de entidades de classe de âmbito nacional. A Supremo, uou. Vamos dar uma limitada aí, né, galera? Imagina se milhares de entidades de classe pudessem chegar ao Supremo livremente, a quantidade de processos que a gente não teria de julgar. Então, o Supremo criou um critério. Ele não está no texto da Constituição. A ideia de pertinência temática foi uma invenção do Supremo. Ele inventou pertinência temática. E ele só obrigou alguns legitimados a comprovarem-na. Então, só alguns legitimados precisam comprovar que eles têm pertinência temática, que é um ponto que eu já vou explicar. Mas o Supremo fez isso, como eu disse a vocês, para restringir a participação efetiva de uma quantidade de pessoas e principalmente de grupos organizados no Supremo. E eu já vou voltar à questão da PIB, porque é muito interessante essa discussão. Está dando para entender até aqui, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Algum ponto que vocês queiram fazer? Alguma questão que vocês queiram colocar? Não? Então, bora lá. Então, vejam só. O Supremo Tribunal Federal, logo após a edição da Constituição de 88, ele ficou... Pessoal, só um minutinho, pessoal. Desculpa, só me dê um minutinho, por favor. Voltei, desculpa. O Supremo Tribunal Federal, logo após a promulgação da Constituição de 88, ele estava muito incomodado com toda aquela ruma de gente que poderia acessá-lo a todo e qualquer momento. Então, o que o Supremo fez? Não, vamos tentar aqui limitar e restringir essa participação popular. E o calcanhar de Aquiles do Supremo eram as entidades de classe de âmbito nacional. Porque, pessoal, como eu disse a vocês, o Supremo tem como contabilizar a ADIM do presidente, a ADIM do PGR, a ADIM do OAB, porque todos esses órgãos são poucos e cuja a quantidade ou a quantidade de pessoas que podem eventualmente propor essas ações é uma quantidade relativamente reduzida. Agora, entidade de classe de âmbito nacional, eu posso ter milhares. Imaginem que a gente aqui pudesse criar a nossa entidade, gente. Nós aqui. Uma entidade de classe. A Associação dos Estudantes, dos Residentes da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Pará. A gente poderia criar a nossa entidade. E a gente poderia propor uma ADIM. Uma ADPF. Mas o Supremo, ele chegou... Opa! Não. Confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, bem como os governadores de estado, eles têm de demonstrar que eles possuem, ou eles têm de demonstrar que eles possuem uma pertinência temática. E o que é essa pertinência temática de acordo com o Supremo? Pertinência temática é a vinculação direta entre os interesses da classe e a norma que está sendo questionada.
Então, para as entidades de classe de âmbito nacional, confederações sindicais, governadores, todos esses legitimados para propor a DIN, a DC, a DPF, a DIN promissão, esses legitimados, eles precisam demonstrar que eles têm pertinência temática, ou seja, eles precisam provar para o Supremo que a norma que eles estão questionando tem a ver, ela se relaciona, ela afeta as atividades e os interesses da classe em questão. Eu vou dar um exemplo. Imaginem que... já sei. Vamos imaginar uma associação nacional de professores. Associação Nacional dos Professores das Universidades Públicas. Então, vamos imaginar essa associação nacional, tudo bem? Vamos imaginar que essa associação ela está muito incomodada com aquela lei que o Congresso editou que proibia o uso de máscaras em manifestações de rua. Então, a Associação dos Professores, havia professores de arte, professores de direito, muito incomodados com essa lei. E essa associação de professores, ela procurou o escritório de vocês perguntando o seguinte: o que a gente pode fazer? Nós somos uma associação de classe, de âmbito nacional. Nós congregamos todos os professores, todos os nossos associados são professores de escolas públicas. Nós achamos que essa lei é inconstitucional por violar uma série de direitos fundamentais. Aí eles vão perguntar para vocês o seguinte: nós podemos propor uma ADIM para questionar essa lei do Congresso? O que vocês teriam de responder para essa classe de âmbito nacional de professores que pretende questionar uma lei criminal que impede a utilização de máscaras em eventos e manifestações de rua? O que vocês teriam de responder? Essa associação poderia propor essa ADIM? O que vocês responderiam? Por que não, Mônica? A Associação dos Professores não é uma entidade de classe de âmbito nacional? Por que ela não pode propor uma ADIM, Mônica? Excelente, Mônica. Perfeito. Exatamente. É triste dizer isso. Eu não digo com orgulho, porque essa foi uma criação muito problemática do Supremo, e eu vou dar outros exemplos para que isso fique mais claro. Porque a situação piora. Mas a Mônica está corretíssima. O que vocês teriam de dizer como advogados e advogadas? Vocês teriam de dizer o seguinte para o presidente ou para a presidenta dessa associação: olha, colega, sinto muito. Sinto muito. Eu sei que vocês são uma entidade de classe de âmbito nacional, é verdade. Porém, não há pertinência temática entre os objetivos da associação de vocês, que é proteger a pauta dos professores das escolas públicas, no que diz respeito a salário, melhores condições de trabalho, questões relativas à pauta do currículo escolar. E essa lei, ela é uma lei criminal que diz respeito à livre expressão. Então, foi mal, galera. Vocês não têm pertinência temática. Então, vocês não são legitimados para propor esta ação direta de inconstitucionalidade. Deu para entender, galera? Pertinência temática? Eu vou voltar nesse tema, porque eu vou falar de outra coisa. Mas eu quero saber se vocês entenderam a ideia geral da pertinência temática.
Beleza, Mônica. Vamos aguardar o pessoal aí se manifestar. Entendi, professor. Tudo certo. Beleza, ótimo. Mas o Supremo não se deu por satisfeito, pessoal. O Supremo não se deu por satisfeito. O Supremo não se deu por satisfeito. E aí vai entrar a questão da PIB. Por quê? Porque o Supremo, ele foi adiante. Como eu disse, ele não queria que o povo acessasse diretamente a corte. Ele não queria ser inundado por uma quantidade enorme de casos. E aí o Supremo fez uma interpretação restritiva da expressão classe. Aqui, olha, o que diz a Constituição? Ela diz assim, pode propor a DIN, ADC, ADPF, entidade de classe de âmbito nacional. Aí o Supremo, ele vai fazer uma interpretação muito particular de classe. Aí eu vou dizer para vocês qual foi o caso. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, ela propôs uma DIN, questionando uma política tributária do governo federal. Isso lá em 90, 91. A UNE pegou, rapaz, esse projeto tributário é um absurdo. Nós, como entidade de classe de âmbito nacional, uma associação, a União Nacional dos Estudantes, vamos propor uma DIN. Eles propuseram uma DIN. Vocês sabem o que o Supremo disse? Ele disse o seguinte. UNE, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que a Constituição fala em entidade de classe? Pois é, o que vocês são? Há estudantes, e desde quando estudante é classe? Que triste, né, gente? Olha só o que estudante sofre mesmo, né? Vocês não são, a gente não é nada, que eu também considero um estudante. Nem classe, nem classe. Então o Supremo disse assim, estudante? Estudante não é classe. Deixa eu dizer para vocês o que é classe. Classe, ela tem e ela precisa assumir uma conotação econômica. Então eu só posso falar de classe de empregadores e classe de trabalhadores ou profissionais. Estudante não é classe, estudante não é nada. Então, estudante, associações nacionais de estudantes não podem propor a DIN, ADC e ADPF. Por quê? Porque não está dentro do conceito de classe a classe dos estudantes, porque para o Supremo, classe só pode ser empregador e empregado. Vocês têm a impressão de que o Supremo ele julga sempre questões relativas a interesses corporativos, de classe, das elites políticas, das elites das associações, etc.? Pois é, uma das explicações, pessoal, está aqui. Na determinação da pertinência temática e na limitação para o julgamento das ações no conceito de classe. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, pensem comigo. Logo no início, eu acho muito engraçado essa associação. Havia uma associação chamada Associação dos Amigos da República, que estava propondo um monte de ADIM perante o Supremo, questionando medidas do governo, medidas políticas, tributárias, de restrição de direitos fundamentais. Aí a Associação dos Amigos da República não pôde mais propor ADIMs, ADCs e ADPFs, porque o Supremo disse assim, ei, colegas, bora lá. Primeiro, vocês não são classe. Associação dos Amigos da República, pelo amor de Deus. Vocês são só uma associação, mas não são uma associação de classe. Já era.
E outra, não tem nem pertinência temática. Então, já era para vocês 2 vezes. Então, se nós somarmos as exigências que o Supremo criou, que são exigências de pertinência temática, e classe como conotação econômica, o que sobra para o Supremo, pessoal? Sobra para o Supremo julgar, ações de entidades de classe, como eu disse a vocês, são milhares, entidades de classe, portanto, o Supremo só vai julgar questões relativas a interesses de empregadores e empregados, e esses empregadores e empregados, eles não vão poder questionar qualquer coisa perante o tribunal, porque eles estão adstritos à regra da pertinência temática. Então, as entidades de classe de âmbito nacional, de empregadores e empregados, só vão poder questionar questões relativas a questões dos empregadores e dos empregados. Então, eles só vão poder discutir questões e pautas corporativas. Ainda que eles quisessem discutir, como eu dei o exemplo dos professores, questões de direitos fundamentais, direitos humanos, proteção aos povos tradicionais, não pode, porque não é classe e não tem pertinência temática. Então, quando o Supremo faz isso, ele começa a atrair só esse tipo de demanda no controle concentrado. Deu para entender essa ideia? Essa crítica, essa análise, o que está em jogo aqui, essa posição do Supremo? Deu para entender, pessoal? Por favor, sejam sinceros e sinceras, façam perguntas, questionamentos. Deu sim para entender, professor. Por si só, eles foram concentrando, né? Na literalidade da palavra ali, concentrando os legitimados, né? Perfeito, Dimas, exatamente. É aí que entra, por exemplo, as discussões sobre a legitimidade da PIB. Por quê? A PIB, ela não representa, de acordo com o Supremo, uma classe econômica. A articulação dos povos indígenas do Brasil, ela não se caracteriza como uma classe econômica. E os ministros do Supremo, nessa DPF, eles tiveram de analisar se a PIB era legitimada ou não. Mônica, me lembra qual foi esse caso para eu já ver aqui, por favor? A PIB, ela não é entidade de classe. Então, muito se questionou no julgado se ela era legitimada ou não para propor aquela DPF. O Barroso, ele disse que sim. Os demais ministros, eles não foram muito enfáticos sobre o ponto. E eu diria a vocês, essa é uma avaliação pessoal, que não está ainda muito claro se essas entidades de classe de âmbito nacional que fogem ao conceito de classe, elas podem ou não propor ações no controle concentrado. Porque... obrigado, Mônica. Eu já vou ver essa ação, vou ver agora mesmo. Por quê? Porque, vejam só, quem propôs a DPF não foi só a PIB. Foi a PIB e um partido político. Partidos políticos, como eu disse a vocês, eles têm legitimidade universal. Partido político não precisa demonstrar pertinência temática. E partido político, por si só, já é legitimado. Então, eu julgo que essa questão ainda é controversa no âmbito do Supremo. Deixa eu só ver esse caso que a Mônica nos relatou. Só um minutinho, por favor. Mas deu para entender, pessoal, esse ponto? Qual foi a discussão no caso da PIB? Deixa eu só ver esse caso aqui, porque eu realmente não
não tive oportunidade de estudá-lo com calma, Mônica, eu te confesso. Mas deixa eu só ver aqui. Eu vejo isso rapidinho. Tá, deferido. Bora ver aqui. Conclusão relator. Bora ver quando saiu. O tribunal já julgou, inclusive. Tá aqui, inteiro teor do acordo. Bora já ver aqui. Ah, mas olha só, Mônica, cai naquilo que eu te falei. Quem foi que fez o pedido? O CONAC, ou a CONAC, o PCB, o PSOL, a rede. Tava todo mundo lá, né? Então, o que eu poderia dizer? Eu queria ver um caso em que só essas entidades tivessem levado o tema ao Supremo e o Supremo reconhecendo a legitimidade só dessas entidades, sem que ela tivesse de propor junto a partidos políticos. Porque essa Falta tem sido... aparecer ainda. Oi, desculpa? Falta aparecer ainda. Pois é. Assim, o que eu quero só deixar claro aqui, eu acho essa construção do Supremo horrível. Ela não tem fundamento constitucional algum. Eu não estou defendendo a interpretação do Supremo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, o que nós temos de discutir é qual é atualmente a jurisprudência do Supremo. Porque vocês precisam saber qual é a jurisprudência da Corte para criticá-la, para a gente compreender quais são os seus limites, tudo bem? Mas só deixar claro, eu não quero, pelo amor de Deus, enfraquecer a mobilização e a articulação política dos movimentos. Por favor, não entenda dessa forma. Mas eu só estou dizendo que eu não acho que a gente possa contar como uma vitória completa e total. O Supremo, não se enganem, meus amigos e minhas amigas, é um tribunal conservador. Ele não é pelo menos essa é a minha visão, não é o órgão que vai defender de forma concreta todos os nossos direitos e nossos interesses. Tanto que ele criou pertinência temática e limitação de atuação com base na classe econômica. Esses dois casos, da DPF 709 e da DPF 742, eu agradeço a Mônica por me chamar a atenção para esse julgado, porque eu vou estudá-lo com mais calma. Em ambos os casos, quem propôs essa ação foram as articulações de movimentos sociais, mas atuando em conjunto com partidos políticos, que são, pela jurisprudência do Supremo, legitimados universais. Partido político só precisa chegar lá, ó, tá aqui, julga Supremo. Agora, lembre-se, entidades de classe de âmbito nacional, elas precisam de pertinência temática e elas precisam demonstrar que elas são classe em sentido econômico. Meu questionamento, minha dúvida, meu ponto é o seguinte: eu não acho ainda que essas sejam vitórias completas, elas são vitórias parciais. Porque eu não considero que o Supremo tenha virado sua jurisprudência ainda sobre esses casos. Tudo bem, pessoal? Eu não sei o que vocês acham sobre essa minha interpretação. Eu realmente sou muito cético em relação a a posição do Supremo. Mas, assim, foi uma vitória importante, é uma movimentação interessante, mas lembrem-se que, em breve, André Mendonça fará parte do Supremo, Cássio Nunes Marques faz parte do Supremo. Eu não acho que a posição do Barroso seja majoritária. Alexandre de Moraes é um ministro super conservador.
Então, eu diria assim, vamos com cautela. E nesses casos, o Supremo ele se vê amarrado é uma palavra muito forte, mas ele se vê constrangido a decidir favoravelmente a essas articulações de movimentos sociais, porque as ações elas foram propostas com partidos políticos. E aí o Supremo não pode dizer nada, porque o partido político ele pode propor qualquer ação, porque ele não tem de apresentar pertinência temática e tampouco ele está restrito, perdão, à demonstração de classe, ele está em outra categoria. Tudo bem, pessoal? Mas eu reconheço que essas são decisões importantes, elas podem indicar uma alteração na postura do Supremo, mas eu não julgo que elas sejam suficientes ainda, porque não foram decisões que foram tomadas, nas circunstâncias que eu lhes disse, ou seja, só com a articulação de movimento social. Não foi o caso. Né? Tudo bem, pessoal? Vocês querem comentar algum ponto, alguma questão sobre isso que eu acabei de falar? Eu vejo que é uma estratégia, né? Uma vez que está se consolidando, eu acho que, na minha humilde opinião, aplica-se a interseccionalidade lá que a gente estudou lá no início do módulo, que está ali, né? A gente tem que só persistir aí, uma hora há mudanças, né? Os ventos mudam e depende da gente fazer essa engrenagem movimentar diferente, né? Perfeito, Dimas. Eu estou de total acordo. Como eu disse, eu sou completamente contrário a essas interpretações do Supremo, porque, como eu disse, elas só acabaram por legitimar o poder das elites na atuação da jurisdição constitucional e enfraquecer exatamente a participação de movimentos sociais. A minha questão não vamos baixar a guarda achando que essas ações representam vitórias completas e totais. Eu acabei de ver aqui na DPF 742, por exemplo, que o André Mendonça foi contra a legitimidade da coordenação. Para vocês terem uma ideia, está aqui. A Advocacia Geral da União foi contra a legitimidade da CONAC. Ou seja, o futuro ministro do Supremo foi contrário à participação dela. Então, nós temos de ficar de olho, ok? Tudo bem? Tudo bem. Aí eu vou só... Não vejo a hora de usar em sua plenitude o artigo 232, aí onde o índio, comunidades, organizações, pode ser o legítimo para buscar ser direito. Dimas, excelente. Esse é o artigo que tem que ser explorado. Não apenas, na minha singela opinião, não apenas para garantir o acesso irrestrito nas ações de controle, mas também para justificar organizações políticas paralelas a partidos políticos. Porque é um absurdo, por exemplo, requerer dos povos tradicionais que eles se estruturem na forma política dos partidos políticos se em seus modos e costumes eles não seguem essa lógica de estrutura partidária, porque essa lógica só tende a excluí-los. Eu acho que esse é um artigo que deve ser explorado em sua integralidade. Essa é a minha opinião, por exemplo. Por exemplo, para justificar candidaturas. Você está me entendendo, Dimas? De indígenas, sem que eles precisem, por exemplo, seguir a rota da estruturação partidária, fincado nesse artigo 232 que você mencionou.
Eu vou só começar um ponto, pessoal, por causa do horário, e a gente retoma na aula que vem, tudo bem? Aí vocês me perguntam, o que pode ser questionado em ação direta de inconstitucionalidade? E a resposta é leis e atos normativos federais e estaduais. Então, percebam que no controle concentrado de constitucionalidade, e essa é a tonalidade, essa é a grande ênfase no controle concentrado. Aí, Mônica, eu esqueci de responder a tua pergunta, mas eu vou só pontuar uma parte da resposta. Tu perguntas qual é o mais efetivo? Eu diria assim, o controle concentrado, como nós vimos lá no Kelsen na Europa, ele foi feito para resolver questões sobre federalismo. E boa parte das discussões, a maior parte das discussões no âmbito do controle concentrado, ela gira em torno de questões sobre federalismo. Tanto que o objeto em ação direta de inconstitucionalidade são leis e atos normativos federais e estaduais. Aí percebam que a gente está discutindo aqui só uma das ações, que é a ação direta de inconstitucionalidade, por enquanto. A gente vai falar da DPF e da DC em outro momento. Então, nesse caso, cabe ação direta de inconstitucionalidade para questionar leis e atos normativos federais e estaduais. Vejam que não cabe ação direta de inconstitucionalidade para questionar leis municipais, viu, Jovelson? Só vai caber a DPF, mas a DIN não. Só para leis e atos normativos federais e estaduais. Então, com isso, eu vou continuar a partir daqui na aula que vem. Então, com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou fechar a aula de hoje introduzindo a questão do objeto. Então, o que pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade? Leis e atos normativos federais e estaduais, excluídos, portanto, as leis e atos normativos municipais, que serão objeto de ação, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Tudo tranquilo, pessoal? Eu adorei a aula de hoje, pessoal. Gosto muito quando vocês participam, fazem seus questionamentos. Isso me ajuda a formular exemplos para facilitar a compreensão de vocês. A gente pode discutir questões políticas da atuação dos movimentos e espero que tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco melhor dessas questões. Obrigado pelo feedback, pessoal. Então, é isso. Muito boa noite a todos vocês e nós nos vemos